em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé. Muito bem. Alongamos um pouco, algumas pessoas levantaram, eu vi, deram uma mexidinha, olha lá. O pessoal falou, não alonguei, mas até que foi uma boa ideia. Vi uns braços levantando aí, logo depois que eu sugeri. Muito bom. Um dia intenso, né? Dia intenso, intensivo. Quero parabenizar vocês aí, porque realmente um dia inteiro ouvindo e tomando notas, isso realmente é algo muito gostoso, uma oportunidade da gente se renovar, né? No sentido de conhecimento mesmo. E agora estamos aqui nos aproximando já da parte mais final da conferência. E nesse último momento nosso, eu com vocês aqui, gostaria de trabalhar um pouco pensando na segunda questão que envolve o conceito de piedade. O que a gente já viu até agora? A gente viu que a piedade, então, como devoção em ação, ela tem dois lados, do qual a gente já tratou bem o primeiro, que é a centralidade de Deus, ou seja, a pessoa piedosa é aquela que anda com Deus. E se ela anda com Deus, isso significa que Deus é central na sua vida. Ela o ama, ela o teme, e isso faz com que ela tenha sede e desejo pelo Senhor, mais do que qualquer outra coisa na vida. E essa tríade de uma vida devotada ao Senhor vai necessariamente implicar numa vida que também é semelhante a Deus. Então, sim, a vida piedosa é o fundamento sobre o qual se estabelece o desenvolvimento de um caráter cristão. A vida piedosa é aquela vida que reflete o Criador, que reflete a imagem de Deus, que reflete o caráter de Jesus Cristo. E isso é algo que a gente precisa se empenhar em desenvolver, e que nós, apesar de precisarmos sim nos empenhar em desenvolver, a gente tem uma garantia de que a gente já tem tudo o que a gente precisa para a vida e para a piedade. E isso nos foi dado no momento da nossa salvação e no momento em que nós recebemos as suas preciosas promessas, para que por meio delas a gente se empenhe então em desenvolver a nossa salvação. Então a gente chega nessa parte final entendendo que um caráter piedoso, ele flui de uma devoção a Deus e ele praticamente confirma a realidade dessa devoção. Como eu sei então que alguém é piedoso? Quando eu vejo evidências na sua vida de um caráter transformado. Não de um caráter perfeito, mas de um caráter em obras. De um caráter em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. E a gente consegue, então, entender que alguém é piedosa porque ela tem dado essas evidências de caráter e que quanto mais a gente conhece essa pessoa, mais a gente percebe que essas manifestações de caráter, elas fluem de um coração que ama a Deus, que o teme e que o deseja acima de todas as coisas. Não uma vida legalista, não uma vida moralista, mas alguém que faz do seu relacionamento com Deus o seu fundamento. Você sabe que a palavra piedade, em inglês, ela é godliness, né? E eu acho fantástico que ela tenha essa tradução, e é uma pena que a gente não consegue fazer uma adaptação para que esse conceito seja aplicado. Porque quando alguém é piedosa, essa pessoa ela é chamada como godly. E God significa Deus. E godly é você agir como Deus. Então a piedade, no fim, é exatamente isso. É a gente agir à semelhança do caráter, desenvolver o caráter cristão, a semelhança de Cristo, mas que isso flui de um relacionamento vivo com Ele. A gente já viu também como que eu desenvolvo então, como que eu vou me tornar mais godly, mais parecida com Deus. Quanto mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais parecida eu me torno com essa pessoa.
Você talvez deve ter, ou pelo menos teve na sua adolescência, isso é mais comum na adolescência e juventude, quando a gente cria aqueles grandes laços de amizade e aquelas amigas se tornam tão próximas de nós, que lá pelas tantas nós somos parecidas nas nossas expressões. Nós falamos mais ou menos do mesmo jeito. A gente tem expressões e falas que fazem com que a gente, às vezes só pelo olhar do outro canto da sala, tem aquela piada interna que só você e ela entendem. E quando algo acontece, já tem aquele código secreto de vocês duas. E vocês já começam a rir. A gente desenvolve isso muitas vezes com o nosso cônjuge também, mas com as amigas a gente parece que às vezes tem até um pouco mais de facilidade, né? Com esse tipo de desenvolvimento. E o que é isso? O que nos torna parecidas umas com as outras? O relacionamento, o contato, o convívio, né? E dessa forma também a gente deve imaginar o desenvolvimento de um caráter piedoso. E como que a gente então anda no relacionamento com Deus? Já vimos hoje cedo aqui, da centralidade da palavra de Deus. Não dá para a gente partir de um outro ponto que não seja esse. E que eu sempre brinco, porque a gente ensina as nossas crianças, desde sempre, o leia a Bíblia e faça oração. Que se você cresce na igreja, você escuta isso, sua mão já está assim, ó. Tá ou não tá? Né? Você já escuta essa frase no ritmo e você já começa, se quiser crescer, não tem, né? A gente canta, a gente ensina, e depois a gente cresce e parece que perde a noção do quanto isso é central, do quanto isso é essencial. A gente ensina as crianças a lerem a Bíblia, a orarem, porque isso é essencial para o crescimento delas. Isso é essencial para o nosso crescimento. A gente deveria voltar vamos voltar para o, né? Devia estar no inário, devia estar no HCC isso aí, ou na harpa, né? Não sei como é que é. Nos inários aí, devia ter o leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quem não ore a Bíblia não lê, aí a gente volta, vai até lá embaixo, né? Isso é cultura da infância crente, ela é universal. E são coisas das quais a gente não pode, então, se distanciar. E que de tempos em tempos é importante, sim, a gente retomar, porque quando a gente falou aqui, inclusive, já muitos exemplos do ponto de vista do atletismo, porque a nossa ordem justamente é exercita-te na piedade, o que faz um atleta? O que faz um atleta para ele se tornar excelente naquele momento de glória dele ali, de disputar os 100 metros rasos? O que faz de um nadador, um exímio nadador? O que faz de um músico, um excelente pianista? Sim, ele tem aqueles seus momentos de glória, aqueles momentos decisivos, em que ele se senta, no caso de um pianista, vai e toca aquela sinfonia que arrebata corações, né? Sonatas e concertos e enfim. Mas por trás de tudo aquilo, existem horas e horas e horas de treino em cima dos básicos. Dos básicos. O melhor pianista que você consegue imaginar na sua cabeça, ele senta no piano, provavelmente diariamente, e ele toca escala. Ele toca escala. Uma das bases que ele precisou aprender para tocar piano. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ele pratica o básico. Ele pratica o essencial. Jogadores de basquete da NBA extremamente prodígio, o que eles fazem nos treinos? Eles não só enterram e quase derrubam a cesta. Eles batem bola, eles correm, eles praticam o saque. Olha, a pessoa quando é entendida de esporte, ela passeia, saca no basquete, entendeu? É uma maravilha. Jornada nas estrelas no futebol. Eu estou super à vontade, aqui é minha área. Né? A pessoa sabe, ela pratica o básico. Os atletas fazem isso, eles correm, de vira e mexe a gente consegue ver os times de futebol treinando, eles estão fazendo o quê? Estão treinando pênalti, estão treinando o básico. E a gente, na nossa disciplina espiritual, no exercício da nossa piedade, a gente precisa treinar o básico, repetir o básico. Fazer o básico de novo. Então sim, você precisa ler a Bíblia e fazer oração se você quiser crescer. E amanhã você precisa ler a Bíblia e fazer oração se você quiser crescer. E amanhã de novo, e de novo, e de novo. Porque isso é o que um atleta faz. Ele se exercita no básico. Então não percamos a centralidade e a importância disso.
quais são os ajustes que eventualmente a gente precisa fazer na nossa agenda? Porque a gente está sentando no piano sem treinar a escala e quer tocar uma serenata. Ou porque a gente está entrando em campo para jogar futebol sem ter treinado... Quase que saiu um arremesso aqui. Sem ter treinado o chute. Quais são? Será que a gente está indo para campo? A gente está indo para o jogo, está indo para a batalha, está indo para o concerto, sem treinar o básico e achando que vai chegar lá e vai, né, fluir? Se isso não faz sentido lá, também não faz sentido na nossa vida espiritual. E quando a gente entra, então, nessa manifestação agora prática do crescer em semelhança ao caráter de Cristo, isso é prático. A vida piedosa é uma vida prática. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5, 22 e 23. A gente não vai ficar nesse texto, talvez você saiba esse trecho de cor, mas é importante a gente lembrar que sim, a vida piedosa, quando o Espírito de Deus, ele realmente vai produzir fruto na nossa vida, isso se manifesta em uma forma prática. E uma forma prática. O fruto do Espírito nos é descrito e apresentado aqui no final de Gálatas, penúltimo capítulo, finalzinho aqui, dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma lista exaustiva? Como eu falei logo no começo, eu posso olhar para Gálatas 5, 22 e 23 e falar, bom, é isso aqui então que eu preciso desenvolver? Cadê a humildade, a compaixão, a sensibilidade e outras tantas coisas que poderiam estar nessa lista? Não, não é um gabarito para você preencher e pensar que então é isso aqui e que então é só desenvolver isso daqui que está tudo certo. Não. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Versículo 12. Colossenses 3:12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mais algumas características. Como que é crescer em semelhança a Cristo? Como que é a vida de alguém que teme a Deus, que ama a Deus, tem sede de Deus e isso transforma o seu agir? Está em Gálatas 5, 22 e 23. Está em Colossenses 3, de 12 em diante. E está em Provérbios 31. Está lá. Provérbios 31, de 10 a 31. Tem a descrição da personificação da sabedoria. Uma mulher que a gente sabe com bastante veemência que não existiu verdadeiramente, mas que personifica aquela que é a verdadeira sabedoria do qual Provérbios nos apresentou ao longo de todos os seus capítulos anteriores e que em última análise nos aponta para Jesus Cristo como a verdadeira sabedoria. E quando eu reconheço Cristo como a verdadeira sabedoria, eu olho para a mulher de Provérbios 31 e penso, eu nunca vou conseguir dar conta disso aqui. E não vai mesmo, mas Cristo deu conta de tudo aquilo que você não dá conta. De tal forma que nele, crescendo no amor e na reverência a Ele, você pode buscar essas qualidades. Porque Ele nos capacita a viver da forma como Ele deseja que a gente viva. Então é claro, quando a gente começa a olhar para isso, se eu pensasse só esses trechos da Bíblia e falasse para vocês, olha, então é isso, gente, tem que ser paciente, tem que ser mansa, pode ir embora com esse aprendizado. Você tem que ser paciente, você tem que ser mansa, você tem que se vestir com linho e púrpura, você tem que cingir os seus lombos de força, dar ordem para suas servas de madrugada, seu marido tem que te elogiar, fazer bem para ele todos os dias da sua vida. Você vai sair com uma listinha de afazeres que te dá canseira na metade. Fala, não dou conta. E é exatamente por isso, exatamente por causa do que o Pedro nos apresentou. Quando que você vai ser forte? Não quando você achar que você é, mas quando Cristo estiver agindo através de você. Então isso é resultado da obra do Espírito Santo em nós. É resultado da obra do Espírito Santo em nós, graças a Deus. Não sou eu que tenho que, na força do meu braço, ir lá e tentar conseguir tudo aquilo. Mas eu sou responsável por perseguir isso arduamente. Eu sou responsável por isso. Jen Wilkin, de novo,
uma das mulheres que eu mais gosto de ouvir e de ler. Ela diz que, embora a justificação não tenha nos custado nada, a santificação nos exige tudo. Embora a justificação não tenha me custado nada, é imerecido, é um presente. A santificação, crescer na semelhança do caráter de Cristo, como evidência de uma vida piedosa, vai me exigir tudo. O seu divino poder nos deu tudo o que a gente necessita para a vida e para a piedade. Por isso, empenhe-se, mãos à obra. Mas é um mãos à obra que vem depois de andar com Ele. Exiba os traços que agradam a Deus porque você anda com Ele, não para merecer ou para conquistar alguma coisa. A devoção a Deus, então, ela se torna o único motivo aceitável para o nosso caráter transformado, ou para qualquer ação que vai ser agradável a Ele. Vocês lembram da história de José? Quando José foge da mulher de Potifar. A gente ama contar essas histórias no retiro dos jovens, né? Sempre falo, não, olha o que ele fez com a tentação, ele fugiu. Aí a gente omite a parte que ele foi preso, porque ele fez isso, e a gente fala, você tem que fugir, foge da tentação sexual. Beleza, vamos pegar só esse exemplo, que a história de José dá outro José Mente. Tem o José Mente também. Como hoje não é o José Mente. Mas vamos lembrar dessa história, desse momento específico, em que José está diante da mulher de Potifar. E no capítulo 39, versículo 9, ele se afasta da tentação, dizendo para ela o seguinte: como poderia eu pecar contra Deus? Como poderia eu pecar contra Deus? E diante disso, ele foge. O caráter de José fez com que ele tivesse uma atitude de fugir, não porque ele estava preocupado com a sua reputação, não porque ele estava preocupado sequer com aquilo que o seu senhor pensaria dele, o senhor Potifar. Ele estava preocupado com o que Deus pensaria dele. O que Deus pensaria dele. Como poderia eu pecar contra Deus? Essa é a nossa motivação para escolher viver piedosamente? Ou a gente muitas vezes escolhe não pecar por causa do medo das consequências, por causa do medo de ser pega. Eu não posso ser pega. O pessoal aqui, cidade interior, não pode fazer nada, o pessoal tudo sabe. Melhor eu ficar na minha. É isso que te segura? É isso que te previne ou que te impede de pecar? Porque se é isso, eu espero que hoje, a essas alturas, você já tenha percebido que a sua devoção está no lugar errado. Como poderia eu pecar contra o Senhor? Ainda que ninguém soubesse, ainda que ninguém percebesse, ainda que ninguém veja o meu computador, ainda que ninguém veja o meu cartão de crédito com a fatura toda desorganizada, ainda que ninguém veja as minhas crises de compulsão alimentar na frente da geladeira, diante da geladeira, como poderia eu pecar contra o Senhor? Será que muitas vezes a nossa vida retinha, a nossa vida certinha, ela não é resultado de um temor dos homens ou de uma devoção a mim mesma? Porque se for, eu tenho más notícias para você. Sua devoção está no lugar errado. Mas eu tenho excelentes notícias para você. Cristo muda tudo. E quando a gente coloca a nossa devoção no lugar certo, Ele reorienta os nossos passos. E quando a gente cresce no nosso relacionamento com Ele, Ele transforma tudo. É impossível entrar em contato com a cruz e continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível amá-lo, temê-lo, desejá-lo e continuar vivendo da mesma forma. Então Ele vai mexer. Ele vai mexer com tudo. Ele vai mexer com tudo de tal forma que o nosso maior medo não vai ser pecar e perder a nossa reputação de santinha da igreja, de líder de ministério, mas a nossa maior preocupação vai ser pecar contra Deus. Contra Deus. Só o amor a Ele nos impede de atos que ninguém está vendo. De cometer assassinato no coração, de cometer adultério no coração. Quando Jesus Cristo veio, Ele transformou a forma da gente enxergar e interpretar a lei. Não é para que ninguém veja, é para que Ele seja glorificado. E é por isso que a gente vive diferente. Mais algumas coisas para a gente pensar sobre a questão de um caráter piedoso. Embora a energia para um caráter piedoso venha de Cristo, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. A gente depende totalmente do Espírito Santo
Mas a gente precisa se empenhar, como nunca, para crescer em semelhança a Jesus Cristo. Certo? Empenhe-se, dependa do Espírito Santo. A gente precisa desses dois lados para ter um equilíbrio. Se a gente olhar para Gálatas 5, 22 e 23, é fato, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade. Então você poderia olhar e falar, fruto do Espírito, quem desenvolve em mim? É o Espírito Santo. Estou pronta, Senhor, me dá paciência, porque as pessoas aqui está difícil. Me dá paciência, porque está complicado. Eu quero ter paciência, o problema são as pessoas. Já falou isso? Eu sou paciente, o problema é ela que me irrita o tempo inteiro. Mastiga, fazendo barulho. Né? Eu sou paciente, o problema é ela. Né? Na verdade, o fruto do Espírito, sim, é a ação do Espírito Santo em nós. Mas se você for olhar bem, para cada um deles, existem ordens muito específicas na Bíblia sobre você amar o próximo como a você mesmo, sobre você amar sacrificialmente, sobre você amar uns aos outros como Cristo te amou, sobre você, sim, o domínio próprio é a ação do Espírito Santo em você, mas você tem que crescer em domínio próprio. Você tem a sua participação, você tem muito da sua parcela nisso. É 100% Deus, 100% a sua ação também. Sem o Espírito Santo você não é capaz, você vai fazer isso de forma moralista. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Abre comigo lá em Filipenses 2. Filipenses 2, 12 a 13, um outro trecho conhecido, que nos ajuda muito nessa ideia de qual é o equilíbrio entre o que eu faço e o que é obra de Deus em nós. Depois daquele trecho que a gente já leu juntas aqui, sobre aquela descrição maravilhosa do exemplo supremo, de humildade e serviço supremo, quando Jesus é apresentado a nós, como aquele que veio, se esvaziou, morreu a morte de cruz, ele termina esse raciocínio e continua: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Está vendo aquele equilíbrio aqui? Ponham em ação a salvação de vocês. Você ganhou o presente, abre e usa. Você ganhou o presente, abre e usa. Ponham em ação a salvação de vocês. E no versículo 13, porque é Deus quem efetua em você, tanto querer quanto realizar. Abre o presente, usa. Você já tem tudo o que você precisa, mas dependa totalmente daquele que pode realizar em você, tanto querer quanto realizar. Não é na sua força, mas você precisa se esforçar. A graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de merecimento. É outra história. A gente não merecia. A graça, ela não é o oposto de esforço. Empenhem-se, esforcem-se, exercita-te, corra, persevere. Quantas exortações semelhantes a essa nós temos na Bíblia? Cresça em semelhança a Jesus Cristo. Isso vai nos custar tudo. E vai nos custar um processo descrito para nós em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Um dos trechos que mais fala sobre a transformação e a mudança do ponto de vista bíblico. Como a gente faz? É a famosa formulinha, DRR. Efésios 4, de 22 a 24, nos apresenta um outro princípio básico para a gente crescer em semelhança a Jesus Cristo e assim desenvolver um caráter piedoso que flui de uma vida devotada a Ele. Efésios 4, 22 a 24 nos mostra: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinadas a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a revestir-se do novo homem. Ai, peraí. Gente, olha, 40 anos, estou começando a
Tem que trazer a Bíblia para perto aqui para ler. Então, peraí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes de verdade. Despojar, renovar e revestir. Essa é a dinâmica do nosso processo de santificação. Quando eu reconheço 100% da minha dependência do Espírito Santo e 100% da minha responsabilidade, eu preciso entender que eu vou ter que me despojar da minha maneira antiga de viver. Não cabe mais, não serve mais, não é assim que eu devo viver. Mas ao mesmo tempo, eu não paro por aí. Eu não só tiro a roupa velha, eu preciso colocar uma roupa nova. Certo? E essa roupa nova, eu vou entender qual é, quando eu renovo a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Leia a Bíblia e faça oração. Se exercite no básico. Ah lá, já começou, pessoal, olha atrás. Se exercita no básico. Se exercita no básico. O atleta fica bom, o músico fica bom, se exercitando no básico. Se exercitando no básico. Não entendo por que eu tenho que fazer escala. Já viu? Você me lembrou agora aquele filme lá, Karate Kid? Sem entender nada. Por que isso daqui? Eu vou esnobar, você jovem, tá? É o tira casaco, põe o casaco, tira casaco. É a versão nova, tá? A versão nova. Versão nova. Por que eu preciso pendurar o casaco, tira o casaco, põe o casaco? Não estava entendendo nada, mas estava se exercitando no básico. Até que o dia que ele precisou, fluiu. De alguém que tinha prática, de alguém que estava fazendo uma coisa que não fazia sentido. Por que eu preciso estudar essa parte da Bíblia? Não faz o menor sentido para mim. Diz aquela pessoa que depois precisa confiar num Deus de promessas. Num Deus que tem, de forma extremamente fiel, estabelecido promessas com o seu povo e se mantido fiel a cada uma delas. A gente passa por trechos da Bíblia que a gente fala, mas eu não entendo. Eu queria terminar meu devocional inspirada para viver meu dia hoje, e o que eu li aqui, eu não consigo tirar nada que é para agora. Tudo bem, põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Uma hora você vai entender. Porque a sua mente está sendo treinada e exercitada no básico. Você precisa disso, você precisa desse treino, ainda que em muitos momentos ele não te faça sentido. Também é a Jen Wilkin que fala que muitas vezes a leitura diária da Bíblia, ela se parece muito mais com você fazer um investimento numa conta poupança, em que você vai de pouquinho em pouquinho colocando um recurso ali, porque você não precisa dele, muitas vezes você não precisa dele imediatamente, mas você vai colocando. Você vai colocando, você vai colocando. E uma hora você precisa e você tem. Uma hora você precisa e você tem. Então vamos parar de viver naquele Q1. Eu preciso só dos meus drops importantes e urgentes da Bíblia, que vai dar uma inspiração para hoje, um insight para hoje, para eu agir hoje. Não. De pouquinho em pouquinho, a gente vai formando a nossa mente. De pouquinho em pouquinho, a hora que a gente precisar, está ali, por causa de momentos constantes, de uma dedicação zelosa e constante, de se exercitar no básico, de ir lá e praticar a escala. Vou ficar na música, que eu dou menos fora. De se exercitar no básico. E aí, porque a gente renovou a nossa mente, a gente entende qual é o novo homem, qual é aquilo do qual a minha mente e as minhas atitudes precisam ser revestidas. Então eu entendo, e se você seguir comigo aqui em Efésios 4, no versículo 25, logo depois que ele explica essa dinâmica para nós, entre você se despojar, você se renovar e revestir, ele vai seguir dando exemplos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Não é só parar de falar mentira. Você tem que prezar por falar a verdade. Não é só, segue comigo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Versículo 26, para eu dar uma ajuda ali. O pessoal do audiovisual, ela nota 1000, viu? Nota 1000, porque lidou comigo hoje com maestria ali.
Vamos lá. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Despojar, renovar, revestir. Como que eu vou renovar se eu não estou me exercitando? Deixe o velho homem, abandone aquilo que já não te pertence mais, como dizem por aí. O que não te pertence mais, você deixa de fazer. Porque a sua mente é renovada, você se reveste de um caráter cada vez mais semelhante a Cristo. Então sim, é limpar a sujeira debaixo do tapete, como eu falei logo no começo, mas também é decorar a casa. Também é colocar coisas novas. Também é exibir um caráter transformado. Não só aquela pessoa que não faz, mas que faz para a glória de Deus, que faz por amor ao próximo, que faz para servir os outros e que exibe o caráter de Cristo. A gente precisa entender também que esse crescimento, ele é algo que deve acontecer de uma maneira uniforme. Crescer a semelhança de Cristo vale para todas nós, independentes das nossas características individuais. Independente de, olha, eu posso crescer em quase tudo, mas eu sou espanhola. E espanhola é brava. Então, não exija de mim paciência, porque eu não tenho. Não tenho mesmo, eu nasci assim, eu morri assim. Você conhece a personagem, né? Eu sou assim, é meu jeito, sou italiana. Eu sou italiana, então eu não tenho paciência. Não, ou então eu sou brasileira. E você pega qualquer desculpa, se não é da sua nacionalidade, talvez dos novos e famigerados temperamentos. Não espere de uma colérica ter paciência. Não espere de uma colérica isso. Eu trabalho em tudo, menos nisso. E na verdade a gente não tem nenhum respaldo na Bíblia de que o seu temperamento ou características pessoais, de personalidade, qualquer coisa, estejam aquém da obra do Espírito Santo em você. Não use isso como desculpa. Use isso, inclusive, se você for fazer algum uso disso, como uma ferramenta de saber exatamente quais são as áreas que você precisa mais se esforçar. Mais se esforçar. Nós somos responsáveis por ter um equilíbrio nisso tudo. Alguns vão ser mais difíceis para umas do que para outras. Mas esse é o preço a se pagar para a gente crescer na semelhança de Jesus Cristo. É o todo. Não é só... Deixa essa parte comigo, mas a outra não vai ser para mim não, porque eu não fui feita dessa forma. E foi Deus que me criou, então Ele é sábio, então acho que é para eu ser assim mesmo. Para com isso. Para com isso. E vamos entender uma outra coisa, caminhando já para o fim aqui. Se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo. Se a gente não está crescendo em piedade, a gente está diminuindo. Não existe estagnação na vida cristã. Não existe modo stand-by. Não, agora eu estou para prestar um concurso público. Está muito difícil, está puxado. Eu estou estudando bastante. Então, nesse momentinho aqui, é recluso. Eu estou de stand-by. Daqui a 2, 3 meses, eu retomo gás total. Gás total. Não se deixe enganar. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Porque as circunstâncias não param de acontecer, porque a sua vida não para de acontecer, porque os outros precisam ser servidos apesar das suas circunstâncias, e porque você precisa continuar se exercitando. Eu fiz pilates um tempão, parei por 2 ou 3 meses. Quando eu voltei, parecia que eu precisava de óleo, parecia um homem de lata no Pilates. Por quê? Mas você não fazia já uns 2, 3 anos já, mas eu parei. E quando eu parei, não era que eu estava igual e eu pude retomar o meu desempenho da forma como ele estava antes. Já aconteceu com você? No Pilates, em qualquer outra coisa que você já tenha feito, a hora que você parou, quando você retomou, foi difícil, não foi? Porque não existe estagnação. E na nossa vida, na nossa busca pela piedade, é a mesma coisa. O crescimento, ele tem que ser progressivo, ele tem que ser constante. Se você parou, você começou a diminuir. Não tem estagnação. Prossegue firme para o alvo.
de verdade, vai valer a pena. Cristo Jesus é o nosso alvo. A gente já entendeu, a gente foi exposto a isso, a gente tem esperança no final. A gente pode olhar para aquilo que nos aguarda no final e entender que aquilo que está lá na frente é melhor do que qualquer coisa que eventualmente possa nos desviar do foco no caminho até lá. O objetivo da piedade é que realmente a gente olhe para a chegada e faça e aconteça exatamente aquilo que o Douglas falou para nós na primeira. A gente vai estar diante daquele que morreu por nós. A gente vai ter cruzado a linha de chegada. A gente vai chegar aonde a gente vai passar a eternidade junto com ele. Então, ao mesmo tempo, não é para a gente sair daqui assim com aquele monte de inspiração e decidida assim, vou mudar tudo a partir de amanhã. Eu vou mudar tudo na minha vida. Vou mudar tudo. Você vai ver, a partir de amanhã, você vai coloca um monte de meta louca, que você mesmo olha e fala, não vou conseguir. Você precisa ser razoável. Precisa ser razoável. Você tem tempo, você tem a vida toda para crescer em piedade. Então não queira fazer tudo agora, que você está saindo depois dessa... Estabeleça coisas específicas que talvez Deus já esteja incomodando você em relação a coisas que você precisa mudar. Naná, para mim é fato, eu preciso começar a fazer uma leitura diária da palavra de Deus. Ótimo, você já sabe por onde começar. Sei, por isso que amanhã, então, eu vou acordar 4h30 da manhã e todos os dias, começando amanhã, 4h30 da manhã, por 2h30, eu vou começar a ler todos os dias e digo mais, vou começar por Abacuque. Porque eu nunca li, eu tenho certeza que tem coisa para mim lá, vou começar por lá. Qual a chance? A não ser que você seja a rainha do nem sei o quê, de você levar isso à frente por muito tempo. Comece, sim, comece, mas comece de forma razoável. Você tem a vida toda para crescer. Você pode começar, para quem não está lendo a Bíblia há tanto tempo, você pode começar com 10 minutos. Você pode começar com 15, nem 15 eu tenho, você pode começar com 5. Você consegue ir aumentando isso? Porque à medida que você for aumentando isso, a sua sede também vai aumentar. E eu não quero ser irrealista aqui, dizer que cada dia você vai querer mais. Não, vai ter dia que você vai acordar e falar, hoje eu não quero fazer. Nestes dias, sabe o que você faz? Faça. Faça. Ah, mas não deu vontade. Faça. Faça. E aí, você vai perceber que a vontade vai vir. Não, às vezes não. Mas você fez. Mas você fez. Sejamos realistas. Sejamos realistas. Isso é disciplina. Isso é prática. A gente precisa amadurecer e entender que as coisas não vão vir sem desconforto. A gente precisa ir mesmo sem vontade. A gente precisa ler mesmo sem vontade. Já falamos sobre isso, mesmo quando a gente se deparar com um trecho e pensar que naquele momento não tem nada. Invista, guarde, aprenda, aprenda, aprenda. Que Deus nos ajude a ter essa visão de que aquilo que a gente não vai usar imediatamente está nos construindo para a hora da necessidade. Para a hora da necessidade. Naná, eu não sei por onde eu começo. Ore. Ore. Comece orando. O Espírito Santo nos guia de uma forma muito objetiva por meio da palavra, e Ele nos guia de forma subjetiva também. Não que Ele vá te revelar em sonho, embora Ele possa, mas não é essa mais a forma que eu acredito que Ele use para se comunicar conosco. Aquilo que a gente precisa está aqui. Mas o Espírito Santo também nos guia no sentido de identificar na nossa vida áreas que a gente precisa trabalhar. Ore por isso. Ore por isso. E confie que nesse caminho Ele nos guia. Você não vai ser esmagada. Você não vai ser sobrecarregada. Coloque-se debaixo da liderança e da orientação do Espírito Santo. E tenha compromisso e perseverança, como um bom atleta tem, para atingir o seu alvo. Por que isso tudo, afinal? E com isso a gente vai para o último trecho. Por que Paulo fez isso e está instruindo Timóteo a fazer a mesma coisa e fazer até o fim? Filipenses 3, de 12 a 14. É assim que eu quero encerrar com vocês. Filipenses 3, de 12 a 14. Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu sigo. Paulo corria disciplinado.
E ele fazia isso motivado. A vida cristã não é para ser arrastada. Enquanto eu não chego na glória, isso daqui vai ser assim. Pessoas piedosas irradiam alegria, deslumbramento com a vida, mesmo nesse mundo caído. Porque elas vivem aqui, de olho lá. Né, clube? Eclesiastes nos ensina muito isso, mas isso é um outro assunto. Paulo corria disciplinado. E qual a motivação? Esse trecho nos apresenta duas. No versículo 12 e no 14. Veja comigo no versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Douglas já falou sobre isso na nossa primeira palestra aqui. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. O objetivo de Cristo para nós é esse. Isso deve nos motivar. Entender que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, perseguir um caráter que anda com Deus e que se agrada e que agrada a Deus, perseguir uma vida piedosa é o objetivo pelo qual Cristo morreu por nós. Ele nos salva e deseja que nós cresçamos em semelhança a isso. Se isso não te motiva, reveja o Evangelho. Se isso não te motiva, você precisa entender o Evangelho e entender que ele é real para todos os dias da sua vida. E segunda motivação está no versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Também falado a partir de um outro trecho aqui, e também exposto pelo Pedro. Vimos aqui em trechos bíblicos diferentes, uma outra motivação, conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Minhas irmãs, o céu não é sobre uma vida sem dor, o céu não é sobre uma vida sem sofrimento, o céu não é sobre encontrar amigos queridos que se foram antes de nós. O céu é sobre estar na presença de Jesus Cristo por toda a eternidade. Contemplando e adorando Jesus Cristo, contemplando e adorando o nosso Deus. É sobre isso. E é sobre isso que a gente tem que fixar os nossos olhos. E enquanto a gente não chega, a gente correr determinadas. Você pensa nisso? Você pensa no céu? Você pensa no céu? Quando você pensa no céu, qual é a coisa que mais brilha aos seus olhos ou à sua mente? É a ausência de dor? É as ruas de ouro? É ver o leão brincando com o cordeiro? Ou é o próprio Deus? Porque é isso que deve fazer a nossa motivação para viver aqui, pensar sobre a eternidade, ser algo que faça com que a gente se desvencilhe de tudo aquilo que nos atrapalha e corra com perseverança para essa vida de piedade. Estaremos no céu, diante daquele que deu seu Filho para morrer por nós. Estaremos no céu diante de Jesus Cristo ressurreto, que deu a sua vida por mim e por você, para que a gente vivesse, para viver aquilo que nós sozinhas não fomos capazes de viver, para dar honra e glória a Deus. Precisamos ansiar por isso. E para concluir, juntando tudo isso, viver piedosamente, o que seria isso afinal? Pergunta que foi feita lá no começo e que agora eu começo a caminhar aqui para a nossa conclusão. Existem 2 traços gerais, então, que distinguem a pessoa piedosa. A sua atenção, ela se concentra no objetivo de Cristo para ela, de se tornar semelhante a ela. E os seus olhos estão fixos no céu. Seus olhos estão fixos no céu. Ela entende o seu objetivo e olha lá para frente. A sua devoção é centrada em Deus. E ela se esforça para ser semelhante ao caráter dele. Viver piedosamente é amá-lo, temê-lo, desejá-lo. E com isso, buscar a palavra, crescer em devoção, usar cada minuto do meu tempo com sabedoria para serviço do próximo, para a glória de Deus. E isso resulta em ação. Mãos à obra. Muita prática. Prática em crescer em cada uma das virtudes que a Bíblia nos apresenta. Que pode parecer exaustivo se a gente tentar fazer por conta própria. Mas a gente tem a dependência completa do Espírito Santo.
E sim, muito trabalho para fazer. Mas Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Ele te deu. Abre e usa. Abre e usa. O que precisa mudar na sua vida? É a leitura da palavra? É o hábito de oração? É o estudo, talvez, mais aprofundado da palavra? Você já tem uma rotina de leitura diária, devocional, mas você quer se aprofundar e ainda não conseguiu entender como fazer isso? Talvez você leia, talvez você estude, mas você tem memorizado? Ela está na sua mente de tal forma que você pode dizer como salmista que você guarda a palavra no seu coração para não pecar contra ele? Talvez seja algo de novo, uma disciplina da infância que a gente precisa resgatar para a vida adulta. E memorizar a palavra de Deus. Qual das áreas do caráter cristão você reconhece que você precisa crescer? É humildade? Mansidão? Domínio próprio? Paciência? Amor? Bingo? Não adianta falar que quer trabalhar nisso, em qualquer uma dessas áreas, e manter a sua Bíblia fechada. Não faz sentido. Você não vai viver piedosamente. Você vai viver na força do seu braço e você vai falhar. Você vai falhar. Entregue totalmente. Entregue totalmente a sua vida, seu coração, sua devoção a Deus. Dependa totalmente. E trabalhe arduamente. Amém? Meu desejo para a minha vida, meu desejo para a sua vida, que Ele nos conduza a uma vida piedosa, uma vida devotada, que resulta numa transformação de caráter, que cresce à semelhança de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigada porque o Senhor nos amou tanto, que mesmo a gente não merecendo, o Senhor enviou Jesus Cristo. Obrigado pela salvação que nós temos em Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender que essa salvação não nos custa nada. Ajuda-nos a entender a nossa completa dependência do Teu Santo Espírito. E ajuda-nos a nos empenhar ao máximo, a nos esforçar para crescer em devoção e crescer num caráter que é semelhante ao de Jesus Cristo. Obrigado porque a Tua palavra é suficiente para nos instruir nesse sentido. Ajuda-nos a entender que a hora é agora, que isso é importante, que isso é urgente. A gente crescer no conhecimento do Senhor para ter um caráter transformado. O Senhor conhece cada um que está aqui, as áreas de crescimento que são urgentes na nossa vida. Dá-nos, Senhor, a disciplina, a perseverança, a maturidade para começar e a cultivar uma vida piedosa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Que fé em fé.